Direto ao ponto, redação do Enem. Hoje o meu vídeo vai ser diferente, vocês não vão me ver, mas nós vamos falar de um assunto muito importante para você que está estudando para a redação do Enem. Você quer tirar 1000 na redação do Enem, tem que saber que há 9 motivos que pode zerar a sua prova. Então, vamos falar de cada um desses motivos. São 9 motivos que você pode zerar sua redação logo no começo. Então, primeiro motivo é fugir do tema. Você, como eu disse nos outros vídeos, você que me acompanha, entender o tema é o passo primordial para escrever uma boa dissertação no Enem. Então você precisa entender cada aspecto, cada detalhe do tema. Preste bastante atenção, leia os textos motivadores com atenção para você não fugir do tema. Então não adianta você falar de outro assunto e falar muito bem de outro assunto que você vai fugir do tema e a sua nota vai ser 0. Então a fuga do tema leva a nota 0. Outro motivo que leva a nota 0 é não obedecer à estrutura dissertativa argumentativa do texto. A dissertação do Enem é um texto dissertativo argumentativo, como o próprio nome diz. Você precisa discorrer sobre um assunto, explanar um assunto, falar sobre um assunto. O tema que foi colocado, você vai pegar um ponto de vista sobre esse tema e vai discorrer sobre ele, falar sobre ele, escrever sobre ele, com argumentos, mostrar qual é o seu ponto de vista sobre esse tema. E aí você vai obedecer a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Se você escrever um poema, se você escrever uma canção, se você escrever uma história, você pode ser muito bom fazendo um poema, uma canção ou contando uma história. Mas você não obedece à estrutura do texto, que é o texto dissertativo argumentativo, ok? Que é um texto objetivo. Outro motivo para você zerar a redação do Enem é copiar integralmente o texto motivador. Então aí, você vai receber no seu caderno de prova alguns textos para motivar a sua escrita, dados, informações sobre o assunto, para que você saiba como escrever, para que você não possa dizer, eu não tenho nada em que me apoiar para escrever. Você tem aí os textos motivadores, só que você não pode escrever todo o texto motivador na sua redação. Você pode citar uma frase ou outra, um pensamento ou outro, você pode pegar um dado, que geralmente aparece tabelas e dados, aí você pode pegar um dado para reforçar o seu argumento, mas escrever, copiar integralmente o texto motivador vai levar você a tirar uma nota 0. Outro motivo é, se a extensão do seu texto tiver só 7 linhas, você já zerou a redação, ou seja, ela não vai ser nem corrigida. A sua redação precisa ter no mínimo 8 linhas para ser corrigida. 8 linhas, abaixo disso você já tem a redação zerada. Uma outra coisa é utilizar impropérios, desenhos e formas propositais de anulação. Ou seja, você quer anular sua redação, você faz rabisco nela, você faz um desenho nela, você coloca palavras de baixo calão, você ofenda as pessoas, desrespeite o avaliador, coloque palavras chulas que vai zerar a sua redação. Então, impropérios, palavras de baixo calão, palavrões, como vocês conhecem, desenhar, riscar, rabiscar a redação, algum elemento que possa identificar um desejo de anular a redação, você vai conseguir, você vai zerar a sua redação. Outra razão, outro motivo para zerar a redação é se a sua redação contiver parte deliberadamente desconectada, ou seja, você coloca frases e textos e pensamentos na sua redação que não tem nada a ver com o tema
ou com os argumentos que você está utilizando. Então, assim, as partes precisam estar interligadas e conectadas. O texto precisa, um parágrafo, conversar com o outro, estar conectado ao outro. Não pode ter parte desconectada, ou seja, pensamentos soltos que não estão ligados a nenhuma ideia do seu texto. E isso vai fazer a sua redação tirar 0. Outro motivo é assinar, colocar nome, rubrica, apelido, assinar de qualquer maneira a folha, que é a folha definitiva da redação. Na prova do Enem, você tem um lugar específico para colocar lá o seu nome, se identificar, mas na folha da redação, não. Se você escrever seu nome na folha da redação, assinar, rubricar, qualquer coisa desse tipo, você vai zerar a sua redação. Outra coisa é escrever o texto integralmente em língua estrangeira. Você pode ser excelente em inglês, francês, alemão, qualquer outra língua, mas a redação do Enem é para ser escrita em língua portuguesa. Se você escreveu em outro idioma, você zerou a sua redação. Posso colocar uma palavra, uma frase em outra língua para contextualizar, para reforçar um argumento? Pode. É interessante, vai depender do que você colocar, mas é melhor escrever todo o seu texto em língua portuguesa. Entregar a folha de redação em branco, obviamente, você não escreveu nada, então você não tem nada de nota, você vai zerar a sua redação. Então é isso, direto ao ponto, 9 motivos que podem fazer a sua redação levar uma nota 0. Preste bem atenção, continue estudando, aperte o sininho, reforce a amizade, continue com os nossos vídeos estudando muito para o Enem. Boa sorte para você!